Bem, os irmãos sabem, né, que as epístolas, no conjunto das Escrituras, desempenham um papel fundamental no que diz respeito à revelação da vontade eterna de Deus. Isso porque, sendo 66 livros que compõem o todo da Escritura, o cerne da verdade, uma vez que a verdade ela é revelada progressivamente, ela começa lá na Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, que constituem-se, conforme a própria Escritura nos ensina, que constitui ali o rudimento da verdade. Ou seja, a verdade no passado, quando primeiramente revelado pelos 5 livros de Moisés, pela Torá, era uma verdade rudimentar. Ou seja, a verdade, primeiramente, não foi revelada na sua integridade, no que diz respeito à sua natureza. A verdade de Deus, ela chegou aos homens, inicialmente na Torá, como sombras e figuras. Hebreus 10 explica claramente isso. Capítulo 10, versículo 1, que a lei tem sombra de bens vindouros. Alguém poderia perguntar assim, o que seria uma sombra? Então não precisa complicar, basta você imaginar que uma sombra é uma sombra. Então, como é que você pode dizer então que a lei é sombra? Ora, é sombra de quê? É sombra de bens vindouros. Então, esses bens vindouros, esses bens que ainda haveriam de se manifestar no futuro, já estavam sendo sinalizados como que uma sombra projetada, lá no Antigo Testamento, lá na lei, no tempo da lei. Para que fique mais claro, em Colossenses 2,16, diz que, que o corpo do qual se projeta essa sombra é o próprio Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. O corpo é Cristo. Então, esse Cristo vindouro já era anunciado, porque esse Cristo de Deus é a verdade de Deus. Essa verdade, então, ela era prenunciada na lei, na Torá, como uma sombra. Aí eu pergunto para os irmãos uma coisa. Pensem comigo. Quando você vê uma sombra, porque para haver uma sombra é preciso ter uma luz, não é isso? Que se projeta sobre um corpo. E porque a luz então não pode passar por aquele corpo, então a ausência da luz de frente àquele corpo vai projetar uma imagem de sombra, de escuridão, que não tem ali a luz sobre aquilo. Então aquela imagem escura que se projeta no meio da luz é a sombra. Aí eu pergunto, é possível que você olhando para uma sombra, você tenha claro conhecimento do objeto que a faz refletir? Não. Até porque, de acordo com que a própria luz vai modificando, ou vai se aproximando do objeto, essa própria sombra vai se esticando, vai se diminuindo, vai se modificando, vai se deformando. Às vezes você vê uma sombra enorme, você fala assim, nossa, que pessoa grande. É um anãozinho. Depende da perspectiva da luz. Talvez um objeto de 1 metro, de 2 metros, pode projetar uma sombra de 3 metros, de 4 metros. Tudo depende da perspectiva, depende do objeto, depende da luz, depende da intensidade, não é isso? Então, quando a Escritura diz que a lei é sombra, está dizendo que lá tem sim alguma coisa da verdade. Só que é uma verdade revelada de maneira tão rudimentar, que não se pode ter o conhecimento da verdade olhando para a Torá, que é uma sombra.